Fala filhão, fala filhona, estamos aqui no 11º episódio do ReviverCast, viu? Mais uma vez aqui para a honra e glória de Jesus, para servir a Ele com excelência, para esse papo saudável, com um testemunho muito profundo. Hoje, mais uma vez, estou sem o meu parceiro, o pastor Leandro, teve uma intercorrência, não pôde vir, mas a gente tem tanta responsabilidade com vocês que a gente não deixa de fazer o ReviverCast. Porque, primeiro, toda honra e toda glória para Jesus. E, segundo, o nosso chamado foi para edificar vidas. E por isso que nós estamos aqui. E hoje, ninguém menos, ninguém mais do que essa fera, pastor Jackson Evangelista. É isso aí, pastor Alain. Louvado seja Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Que para Ele é toda honra e toda glória. Agradecer ao pastor Alain pelo esse convite maravilhoso. É uma honra para mim estar participando do ReviverCast, tá? Espero que Deus venha falar ao seu coração. Glória a Jesus. Pastor Jackson foi uma das indicações, né? Quem indicou ele foi o nosso amigo Vinícius, né? Quando fez aqui a participação no ReviverCast, e ele disse, eu indico o pastor Jackson. Eu digo, rapaz, o pastor Jackson é um cara muito compromissado, né? É um homem aí que você vai ver o currículo dele. Então, para ele encontrar uma vaga na agenda dele, foi Deus purinho nesse negócio, tá? Que honra, pastor Jackson, ter o senhor conosco nessa noite. Mas vamos saber agora, para muitos que tem tanta aproximação com o senhor, mas às vezes não conhece a história, né? Isso. Traz para a gente aí, primeiro, quem é pastor Jackson? Pastor Jackson. Pastor Jackson, casado, né? Nossa missionária Marília. Bênção. Né? Pai de 2 filhos, o Jackson e Ian, 16 anos. Radassa e Iane, 14 anos. Né? Pela misericórdia, pastoreio, né? A igreja ali em Mangabeira, em Bafo de Mangabeira. Sou administrador de empresa, pastor Alain. E também, nas horas vagas ali, a gente também dá uma aulazinha de jiu-jitsu, né? Professor de jiu-jitsu. Mas faixa o quê? Faixa preta de jiu-jitsu, né? Mas então... meio parada ali, mas meio... dá pra fazer. Não é uma preta meia encardida, não. É uma preta. Preta. Tá aí, com essa humildade aí. O homem é bom, meu filho. O homem é bom na luva. Amém. E aí, pastor Jackson, pastor Alain, vem de uma infância, né? Muito sofrida, mas estamos aqui, superando com Deus no controle de tudo. E no decorrer do podcast, a gente vai estar aí falando um pouco, né, da nossa vivência. Maravilha. Pastor Jackson, para muitos que, né, ele vai falar bem agora, onde foi a sua infância, né? Seus pais, os desafios que teve que percorrer, né, para poder ser este homem de caráter, este homem de Deus, e uma referência para a nossa João Pessoa e, por que não, para todo o nosso Brasil, né? Um homem íntegro, que tem uma vida pautada no Evangelho. Então, onde Jackson nasceu, como foi a infância de Jackson, os pais, as dores, as aflições, como foi esse início da vida de Jackson? Bem duro, né? A gente falar da nossa infância, falar da nossa vida, mas vamos lá. Jackson nasceu, né, em 83. Eita. Já estou declarando minha idade, né? No bairro do Geisel. Nasceu no Geisel. No Geisel, né? Mas com... Porque eu pensei que era Mangabeira. Toda a vida Mangabeira. E aproximadamente 2 anos de idade, Jackson foi para Mangabeira, né? A minha mãe teve que se mudar para Mangabeira e a gente foi morar em Mangabeira. E aí foi minha infância toda em Mangabeira, né? Hoje eu vou relatar algo aqui que é surpresa aí, né? Assim, algo que eu nunca relatei, assim. E que honra a gente vamos vai ter. Vamos dizer assim, o público, né? Algumas pessoas sabem, mas eu nunca relatei em público. Mas hoje eu vou relatar aqui, pastor, algo que aconteceu na minha vida, o qual me fez ir para Mangabeira, né? Morar em Mangabeira. Questão do meu pai, né? Meu pai morava no sertão, né? Numa cidade chamada Pocinhos. E meu pai, ali, média de 19 para 20 anos, né? Minha mãe noiva com ele, ou namorava com ele lá no interior, né? No sertão. E meu pai, numa festa, né? Num forró daqueles pés de serra que existia antigamente, meu pai pegou uma briga, né? Nessa briga, meu pai acertou uma cadeirada numa pessoa e essa pessoa veio a óbito. Oh, meu Deus. Né? E meu pai, dessa vez, veio ser preso, né? E veio ser transferido aqui para o presídio do Roger. E, na verdade, eu fui
Fabricado? No Roger. Foi fabricado. Foi fabricado no Roger. Meu Deus do céu. E minha mãe abandonou, né? Lá, todos lá, a família, contra a família, mandou o pai, a mãe e veio embora, né? Acho assim, uma prova de amor, né? Muito grande, né? Que tinha pelo meu pai. Veio embora e veio aqui para João Pessoa sozinha. Meu pai preso, ela sozinha, veio morar de aluguel, lavando roupa. Que desafio, né? meu irmão. Logo após, os meus avós veio, né, para João Pessoa também, morar no Geisel, e minha mãe passou a morar com meus avós. Mas aí, quando meu pai foi transferido para a Média, que era no bairro de Mangabeira, para minha mãe ficar mais próximo, locou uma casa e passou a morar no bairro de Mangabeira, ali meados de 85 para 86, né? Ah, entendi. Então aí passei a morar em Mangabeira. E foi assim, muito sofrido, né, Pastor? Porque... Pastor Jacques, a gente vê, né, como a vida é sensível. Um momento de descontração, né, que a gente, por ser cristão hoje, a gente também não vai generalizar que tudo é... Mas um momento que eu creio que seu pai estava, um momento de lazer, um momento creio que depois de um dia de trabalho intenso e uma festa, né? Um evento desse muda muda a história, né? Então, olha como é sério, querido. Às vezes, em um determinado lugar que você se encontra, pode mudar toda a tua trajetória, né? Então, quando o pastor Jacques falou essa parte aí, me tocou muito, já para deixar para você esse alerta. Cuidado nos lugares onde você vai, cuidado aonde você pensa que é diversão, onde você acha que é estratégia, onde é o momento de... Porque, pastor Jacques, a gente tem na mente assim, né? E eu creio que o senhor vai chegar lá e dizer, não, eu trabalhei a semana todinha, então, final de semana eu tenho que relaxar mesmo. Mas tem algumas áreas que a gente vai relaxar que muda todo o cenário. Imagina se sua mãe não demonstrasse todo esse amor e dissesse, não, você foi, eu sou nova, eu não vou não. Quem mandou você... Porque não tinha você ainda para dizer assim, isso, não... Para aprender, eu né? tenho um filho com ele, então eu tenho que ir. Não tinha, né? Para ter esse compromisso. O senhor foi gerado eu falo fabricado. Né? Foi fecundado dentro da... Sistema de um local penitenciário, né? Que é de grades, mas que o senhor veio liberto. Mas só que depois de um tempo. Vamos lá, e foi para Mangabeira. Agora entendi porque o pastor Jacques agora entendeu, né, pastor? Porque o pastor Alan sempre pensou que eu era de Mangabeira, literalmente, né? Tinha nascido em Mangabeira. Depois de mais de 20 anos. Mas assim, e aí meu pai, né, por bom comportamento, disciplinado, ele ganhou sua liberdade, né? Começou a trabalhar, né? Eu já tinha em média de 6 anos para 7 anos, meu pai começou a trabalhar e foi pouco tempo que eu passei com meu pai. Meu pai, quando completei 10 anos de idade, meu pai veio a falecer. Meu Deus meu pai do veio, céu. então, assim, eu não tive uma infância com meu pai, não tive assim, um acompanhamento paterno. Quando ele saiu, o senhor já estava com que idade? Em média de 6 para 7 anos. Então, 4 anos. 3 para 4 anos. Que apenas Deus que eu tive assim, de convivência real com meu pai, né? Eu ia visitar ele, mas sim, não tinha a liberdade, vamos dizer assim, de brincar, descontrair, de ter aquele acompanhamento do pai, sim, né? Sim, aquela interação de pai e filho, né? E aí foi muito, muito pesado para mim. Na época eu tinha 7 anos, minha irmã, eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 3 anos de idade, né? E minha mãe foi uma mãe e um pai, né? Minha mãe foi uma guerreira, né? Minha mãe... Ela é uma guerreira. Eu costumo dizer assim que ela foi minha heroína, né? Ela foi a que guerreou dobrado. Guerreou dobrado, porque imagina agora você perder o seu esposo, né? Meu Deus. Com um filho de 10 anos, outra de 3 anos, lavando roupa. E foi o que, pastor Jacques? Ele sofreu um choque elétrico. Meu Deus. Uma empresa que, em uma pessoa por ética, não vamos citar o nome, na verdade, ele não morreu pelo choque elétrico, mas é porque ele tinha doença de Chagas. O coração dele parou, né? Mas aí foi um desafio, porque aí eu vi ali minha mãe sofrendo muito, correndo atrás para ganhar vida, para nos sustentar. E a notícia, a morte foi imediata? Foi imediata, porém ele morreu, a autópsia disse que ele morreu em média de meio-dia, 1 hora, a gente só encontrou no outro dia de manhã. Sim, era só isso para saber se ele ficou. Ele morreu imediato, né? Foi morte imediata. Foi instantâneo. Foi no momento do choque, o coração dele parou, né? Uma descarga elétrica, o coração dele parou. Mas aí eu fiquei naquela, né? E agora eu com 10 anos, uma criança ainda, mas me achei assim na obrigação, na responsabilidade de ajudar minha mãe. Sim.
E aí, pastor, eu comecei logo cedo, né, a trabalhar. Comecei logo cedo a procurar um meio de ajudar minha mãe, né? Assim, algo que eu via a necessidade, eu via a luta que minha mãe enfrentava e eu tive que partir para isso. E aí comecei a pegar frete, né, em frente ao supermercado, com a carrocinha de frete. Eu não podia ver ninguém precisando de alguma coisa na rua, era pegar um gás, era botar uma areia para dentro, eu me oferecia nessa obrigação. E todo o dinheiro que eu pegava, trazia para dentro de casa, né, para minha mãe, né? Mas aí, esse lado é uma faca de dois gumes, né? Até hoje se luta para isso, contra o trabalho contra a infância, né? Para que não venha trabalhar. Porque é uma faca de dois gumes, porque exploração infantil, né? Isso. Né? Porque é uma faca de dois gumes, por quê? Porque você começa a conhecer o mundo mais cedo. Certo que eu estava... Você perde alguns princípios, né? Os princípios, e você começa a conhecer pessoas que terminam levando para outro caminho. E um mundo mais acelerado do que o seu, mais avançado, né? E eu sempre fui bem assim, bem mais cabeça, assim, uma criança mais, né, avançada de cabeça, e sempre, por ter começado a trabalhar logo cedo, sempre andei com pessoas mais velhas, com meninos mais velhos. E aí, pastor, veio o problema, né, que meu pai, quando morreu, tinha completado 10 anos, e quando foi no final desse ano que ele morreu, eu tomei meu primeiro gole de cerveja. Meu Deus. E é onde começou o desespero da minha mãe, né? Porque embriaguei literalmente nesse dia, né? Foi uma vergonha lá na rua, né? Os A parentes, primeira vez que tomou, primeira vez, já foi... Foi. Bebi muito nesse dia. Eu vejo que é um reflexo, por conta, assim, eu sinto que eu fiquei meio revoltado na época. Perdeu o pai novo, né? Isso. E a gente fica vendo o pai dos outros, assim como eu perdi também. O filho cuidado pelo pai. Dia dos pais na escola, eu lembro até hoje, pastor. Então disse, não, ó, receba essa lembrancinha pro seu pai. Ele disse, não, meu pai tá morto, eu não quero não. Sofrimento, né? Aí a tia, não, mas leve para sua mãe. Eu disse, minha mãe não é meu pai não, porque na minha mente a figura masculina é masculina, Isso. né? Mesmo que a nossa mãe, assim como a sua, fez o papel dos dois, mas na nossa mente, que eu era também muito novo, era assim, pai é homem, é aquele que se uma figura criança vir paterna. bater em mim, ou um caba maior vir bater em mim, eu vou dizer, ó, vou chamar meu pai. Acho que quando vinha para mim um negócio desse, eu vou chamar quem? Aí é onde o senhor está entrando, a gente começa a amadurecer e dizer, espera aí, eu vou ter que resolver o negócio comigo mesmo, numa faca, numa pedrada, em alguma coisa. Você tem uma maturidade antes do tempo, né? Isso. Fica maduro nesse tempo. Então, nessa cachaça que o senhor tomou... Aí comecei Chegou em casa, bebo, pastor. Bebo. A mãe, né? Minha mãe na época ficou revoltada, meus avós tinham vindo do sertão, tava lá, maior vergonha. Mas assim, onde eu quero chegar, pastor Alain, que eu sempre hoje, como pastor, né, como servo de Deus, a gente sempre ministra e aconselha pessoas. Eu sempre falo que um abismo puxa outro abismo, né? E a bebida foi o início, um princípio de abismo para a minha vida. Porque depois da bebida, esses mesmos coleguinhas lá, que eram mais velhos do que eu, que me ofereceram a bebida, depois me ofereceram o quê? A maconha. Né? E no dia que eu estava bebendo, até vi eles fumando a maconha, mas eu não sabia muito o que era, eu inocente ali, leigo, né? Mas depois me ofereceram a maconha e eu experimentei a maconha de 11 para 12 anos. Mais um abismo. Mais um abismo. E sempre um abismo puxando outro abismo. E com os 13 anos, pastor, eu experimentei a primeira vez a cocaína. Meu Deus. Né? E isso, minha mãe sem saber, né? Isso, a mãe sempre é a última a saber, né? Orientar os pais em casa, isso, né? As mães sempre é a última a saber, porque o filho não vai dizer, né? E o que eu falo isso? Porque tem muitos pais e mãe que confia muito, deixa sair com qualquer pessoa, com qualquer um, né? E esses que muitas vezes estão saindo, é eles que estão levando para o abismo. Então, você que está em casa, que está assistindo aqui o Reviver Cash, preste bem atenção com quem seu filho anda. Isso. Com quem seu filho se acompanha. Quem é que está com ele. De que família é a índole deles. Alguma dica, assim, pastor Jackson, o senhor que como fala dessa forma, dizendo, cuidado com... Se o meu filho foi para balada, ou saiu, na verdade. Não, mãe, vou ali, na praça. Qual informação eu posso tentar ter de dizer assim, quando ele chegar em casa... Se eu olhar, sei lá, a ponta dos dedos, cheirar, o que é que o senhor pode orientar para esse pai que vai assistir o Revercast, dizer, então quer dizer que quando meu filho estiver dormindo eu posso ir lá e olhar nariz,
por experiência própria, né? E também, se eu tenho conhecimento, a gente vai relatar também um pouco aqui, já vou relatar, na verdade, a gente também trabalha com dependentes químicos, né? Hoje eu trabalho auxiliando algumas casas de recuperação, internando alguns dependentes químicos, né? E a gente tem uma certa experiência de vivência e de ver, né? Então, é um dos índices que acontecem, uma das causas ali que acontece, do que você pode observar, né? Os olhos vermelhos, né? Os olhos vermelhos, que aí é para quem usa a maconha, né? Geralmente dá muita fome, né? Dá muita fome. Então, se o filho chegou em casa com a comendo fome tudo excessiva, olho vermelho, já fica ali alerta, né? Já fica alerta porque há um indício. Provavelmente ele pode estar usando a maconha, né? E a cocaína, as pupilas delatam, né? Fica delatada, né? E começa a ter problemas neurológicos, né? Depressões, né? Ansiedade. Eu lembro de que tem também ranger de dente, porque eu não cheguei a usar cocaína. O ranger de dente hoje é mais para os dependentes de crack, né? Do crack, tá. Né? A cocaína acontece, mas quando está num nível muito alto já. Então. Um nível muito alto. Então, assim, tem que prestar atenção aos pais e mães com quem os filhos andam, né? E lembrando que o carro-chefe do caminho das drogas é o alcoolismo. É o álcool. É uma abertura, é uma droga lícita, né? Porém que causa uma devastação grande, né? E vai trazer o tabagismo, né? E assim, minha mãe na época me orientava assim, mas coitada, trabalhando só, lutando de dia à noite, não tinha tempo para me ver, para estar, né, ali em cima de mim, me cobrando mais, exigindo mais. E essa parte que o senhor fala, pastor Jacques, hoje em dia nós pastoreamos e a gente vê o tanto que as famílias pecam, né? Nessa parte também, porque o ensinar, o lado pedagógico da família, que não é da escola, porque o seu caráter não foi formado na escola, né? E hoje os pais querem jogar a responsabilidade para a escola, né? Então, assim, os pais, minha vida é muito acelerada, eu não vou ensinar esse menino, eu quero que morra, não sei o quê. Só que é a herança que Deus deu, né? Então, assim, dá trabalho ensinar, dá trabalho instruir, mas é a nossa função. Função do pai e da mãe. Se o senhor tivesse o pai que fosse presente ali, filho, esse é o caminho, nunca aceite o gole de uma bebida. Então, mesmo quando viesse oferecer e dizer, meu pai disse... O exemplo, né? Meu pai disse que não é bom, e agora? Eu vou saber se é bom ou não. Quando o Tomás disse que era ruim, ele dizia, realmente, meu pai disse que é ruim. Ou quando o senhor chegasse bêbado lá, que seu pai dissesse, vem aqui, meu filho. Vamos ter uma conversa. Ou 3 tapa-oi e uma conversa, ou só a conversa, né? Mas isso eu falo, né, na nossa deficiência, porque a gente não teve essa figura masculina para nos instruir, né? Então, a mãe sofre mais, né? Eu lembro que a minha mãe disse mesmo, quando encontrou 2 armas lá, do meu irmão e uma minha, ela disse, onde foi que eu errei? Né? Porque assim, já não tinha... Meu pai faleceu quando a gente era criança, eu não lembro nem com que idade. Mas ela quis preencher toda a lacuna, e realmente ela sempre nos instruía da forma correta. E quando ela viu aquilo, ela disse, onde foi que eu errei? Né? Eu fico imaginando a sua mãe, né, a guerreira, ter vindo, lutado, quando perdeu o esposo, que ela se dedicou tanto para estar ao lado dele. Aí em seguida... Pastor Alan, eu vi a minha mãe acordar de 5 da manhã e dormir de 1 hora da manhã. Meu Deus. Lavando e engomando roupa. Então, se ela não tinha esse não tinha nem tempo para... Ou era isso, ou os filhos iam passar fome. Né? Então, assim, há uma necessidade, houve uma ausência, porque, como bem a gente estava falando agora, o pai, ele é o exemplo. Ele tem que ser exemplo para o filho, né? A mãe tem que ser exemplo. Mesmo que ocorreu com meu pai, que foi um incidente, isso, não é? Mas meu pai, ele procurava mostrar exemplo. Inclusive, eu vou citar aqui que meu pai, dentro do sistema penitenciário, meu pai, ele caiu na onda de uns caras lá e fez uma tatuagem no braço. Sim, foi mesmo. Um coração com uma flecha. E ele dizia para minha mãe, meu filho, quando tiver maior, eu vou orientar ele que nunca faça isso, porque eu me arrependi o resto da minha vida. Isso aqui eu só arrependi pelo resto da minha vida. Nunca quero que meu filho tenha isso. Então, assim, só essas palavras que eu escutei já é um exemplo. Guardou, isso, né? Guardou. Até então, até hoje, eu nunca marquei minha tatuagem. Minha tatuagem, não. Faca na caveira. Não, faca na caveira só no quartel. A né? faixa do jiu-jitsu aí. Não, tem não. Eu não, mas foi um dos motivos é esse. Porque né? Guardei a lembrança do ensinamento que ele passou, mesmo sem falar para mim. Né? Meu Deus. Falando para minha mãe isso. Então, assim, o pai é um exemplo, a mãe é um exemplo, né? E a figura paterna, como você bem falou,
é muito essencial Então, na aos vida. 13 anos, Jackson já tinha Já. o alcoolismo, a maconha, a Cocaína. E aí, Graças a Deus, pastor, assim, graças a Deus, sempre fui determinado em trabalhar. Mesmo que usava, mas tinha aquela... Isso, mas aí começou, o diabo ele é sujo, né? O diabo ele é sujo e a Bíblia mesmo diz em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a pessoa, né? E os propósitos que Deus tem na nossa vida é bem maior, né? Eu já tinha profecia desde o ventre, né? Meu nome, né? Para quem não sabe, é Jackson Evangelista, né? Já tinha sido profetizado, né? Servir ao Senhor. Mas assim, eu comecei a enveredar para outros caminhos também, o caminho da violência, né? Ali na Redondeza, onde eu morava, em Mangabeira, saía batendo em todo mundo, não tinha medo de ninguém, né? Era no tempo, não sei se é do tempo do senhor, era tempo de galera, né? Se juntava a galera de um bairro, galera do outro, e tinha uns confrontos, se encontrava para brigar, de cinturão, né? E eu, na época, era um dos mais violentos, eu que andava armado da minha galera. Já andava armado? Já andava armado. Com 14, 15 anos já andava armado. Já passou. Então o senhor lembra aí, nesse momento, até os 13, tá usando, chegou na cocaína, mas assim, não treinou nenhuma arte marcial. Com 13 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu também. Comecei. 13 anos começou. Mas aí também foi outra arma que eu usava pra rua, né? Treinava jiu-jitsu. Na época, até o jiu-jitsu era discriminado, né? Sim. Discriminado por conta disso, que os caras saíam batendo em todo mundo na rua, né? Era chamado de pitbull. Não entendia o foco o propósito do esporte, que hoje, né, a gente ensina de maneira diferente, né? A cultura do esporte mudou, né? A visão, até mesmo dos professores. Isso. Que antigamente não tinham uma visão disciplinar, de educar. Eles vinham com o ensinamento de dizer, tu aprende para bater. Aí tu aprende para bater. E eles próprios incentivavam, né? Eles gostavam de dizer, a minha equipe é top. A minha galera é melhor do que a tua. Mas aí eu comecei a ser uma referência negativa, né? As pessoas arrumavam as confusões e bater lá em casa me chamando para ir. Jackson, vamos ali fazer isso, aquilo, assim. E terminei sendo ali o vilão da história, né? E até meu nome, né? Eu cito sempre isso no meu testemunho, que o diabo ele roubou, né? Meu nome, minha mãe, identidade. A minha identidade, né? Meu Deus. Passei a ser chamado de Helry, né? Era conhecido como Helry no bairro de Mangabeira, temido, né? As pessoas tinham medo, onde saía as pessoas olhavam com olhares, né, discriminatórios, né? Enquanto então, para o senhor eu era o cara para a sociedade do bem. Chegou um ponto, pastor Alain, que a minha própria família, eu percebia que rejeitava, sabe? Eu chegava em determinado lugar que minha família estava, até me emociono, meneava a cabeça. Uma coisa assim, vixe, lá vem. Chegou ele, né? Meu Deus. Eu me emociono, desculpa aí, mas que fica marcado, né? Muito forte. Eu não entendi o porquê na época, né? Hoje sim eu entendo. Sim. Eles não estavam errados, né? Eles só não sabiam expressar da forma correta, mas eles estavam certos, porque na final eu realmente eu aterrorizava, onde eu chegava a arrumar confusão. Os comentários não era nada bom. Não era nada bom. Então, assim, é algo que foi construído negativo na minha vida, né? Que eu louvo a Deus que, né, o sangue de Cristo é poder, né? E que nos libertou disso, né, pastor? Que nos tirou da treva, nos alcançou, né? Para a verdadeira luz, né? Então quebrava mesmo dentro do lado e a família já ali rejeitando e já andando armado, já sendo aquele cara de galera. Mas e aí o decorrer do pastor Jackson, como é que foi os dias para frente, os anos vindouros? Os anos foi nessa pegada, né? Aí o senhor ainda trabalhava nessa idade, já não pegava mais frete, não? Não, aí eu passei a trabalhar de chaveiro, foi trabalhar de chaveiro, né? Andava com a turma de chaveiro, fazendo chave mesmo, né? Isso. A arte da chave, né? Até hoje são uma profissão muito importante. Muito importante, com certeza. Aí passei, mas como eu disse, sempre trabalhando, mas vivendo aquela... Depois do trabalho... a vida era bebida, droga, né? Violência. Era como mas aí assim, quando escurecia, mudava. Quando eu passei a amadurecer mais, uma idade ali mais avançada, 18 anos, 19 anos, né? Até eu me inscrever no exército, né? Me alistar no exército. Sim. Aí a mente começou a mudar mais um pouco. Aí já não tinha mais tanta negócio mais de galera, mas aí estava amadurecendo mais, mas tinha bebida, droga, prostituição, né? Enfim.
E assim, a vida realmente, vamos dizer assim, ilícita, né? Uma vida totalmente... Com isso, conheceu tudo muito cedo. Conheci tudo muito cedo. Na verdade, eu não tive infância, pastor. Eu não tive infância. Não tive juventude, não tive adolescência, infância não tive. Foi perdido. O mundo levou, a droga levou, né? Destruiu completamente. E hoje, até hoje eu tenho sequelas pelo menos, de enfermidade por conta das drogas, né? Então, assim, é algo que nós temos que ser vigilantes, né? Com nossos filhos, como eu falei novamente, né? Aconselhar aqueles que a gente pode aconselhar, falar desse amor de Cristo, porque é só Ele mesmo que nos liberta, né? E escreveu... escreveu não, como é que é o nome? Não. Você escreveu Se alistou. Se alistou, isso. Se alistou, né? Que é aquele lá obrigatório, né? Isso. Mas já ardia no coração dizer assim, que eu quero servir o exército. Eu quero ser um soldado de chumbo. Não. Não. Então o senhor ganhava muito dinheiro de chaveiro. Então, ganhava, realmente ganhava. Dinheiro, mas aí, realmente, eu não queria, né? E tinha uma pessoa que eu conheci na hora do alistamento, né? E a gente viu no ônibus, né? É o Braz, eu posso falar o nome dele, que é uma figura, hoje um homem de Deus, graças a Deus. O Braz, a gente comentando se queria, né, com outro, né, quem ia ficar, eu disse, meu irmão, não quero, meu irmão, que eu sou chaveiro e tal, aquele negócio todo, isso para mim não dá certo, não. Mas ao chegar em casa, eu relatei para minha mãe, né, que queria ficar, que tinha ficado, né, que tinha sido, como é que eu posso dizer? Selecionado para ficar no exército. E eu perguntei a ela, mãe, aí, o que a senhora acha? Eu fico ou não? Isso depois daquelas provas tudinho que faz... Depois de tudo. Eu já estou resumindo, depois de tudo. Sim. Tinha ficado. E aí ela disse, meu filho, eu não quero assim me dar minha opinião, me envolver. Porque vai que eu digo que você fique, sai do chaveiro, né? Tipo assim, ela ficou incerta, insegura de me dar esse conselho. Mas aí eu fui para a casa de um tio, na época... bebia, né? A gente tá ali numa farra ali bebendo e eu comentei com meu tio. E meu tio disse, meu irmão, vá-se embora. Era o desejo do teu pai, era o sonho que eu tinha. Aí mexeu com o meu... Aí eu digo, pronto, agora eu vou ser militar do exército, né? E aí esperei o momento certo, eu entrei, né? Graças a Deus deu certo. Foi servir em qual? No HGU-JP, ao lado do grupamento de engenharia. Eu louvo a Deus, porque assim, foi o início de um divisor de água na minha vida. Foi mesmo, o exército. Daquilo que o senhor não queria, mas rapaz, a figura do seu pai fala muito alto sobre a sua vida, né? Porque olha só que detalhe, não fez uma tatuagem por conta que ele pediu. Fui pro exército. Detalhes ali, numa conversa com o tio disse, era o seu pai sempre. O santo teu pai. E outra, e falando nessa figura que o senhor está citando, pastor Alan, eu sofri muito tempo com isso, com a ausência do meu pai. Mesmo quando eu estava na bebida, nas drogas, eu me lembrava, chorava. Aí que eu metia a cara mesmo. Uma revolta. Até algo preencher, né? Eita. Que é o eterno, né? E mostrar que o verdadeiro pai é ele, né? Eu preencho todos os vazios. Então, assim, o exército foi um divisor de água para mim. Entrou em que ano no exército? 2002. 2002 ali, né? Conscrito ali, né? Recrutinha, sofrendo. Acho é pouco. Pois quem sabe vão saber porque ele está dizendo isso comigo. já chega lá. Mas assim, foi um divisor de águas, né? Porém, eu ainda praticava, né? A prática de se drogar, né? De coisas ilícitas, mesmo dentro do exército. Mas comecei a mudar. Enganjei. Começou a ter pontualidade, disciplina. Não, minha disciplina no exército era top, né? Eu nunca tive um FO negativo, nunca tive nenhuma uma punição, saí com honra ao mérito, passei 7 anos, saí com honra ao mérito, né? Então, assim, eu sempre fui disciplinado. Em tudo que eu faço, sempre gostei de ser da disciplina. Mas aí o que ocorre? Eu comecei a entender o propósito, né? E comecei a me distanciar mais um pouco das drogas, das coisas, comecei a procurar fazer a coisa correta. Mas aí o diabo ele é muito sujo, né? Ele sempre está um passo. Eu estava no curso de cabo no ano de 2004. Foi 2003, 2004 ali eu estava no curso de cabo, ou foi no final de 2003. Eu engajei em 2003 e no final de 2003 eu estava no curso de cabo e saí cabo em 2004. E eu nesse curso de cabo chegou um sargento transferido do Rio de Janeiro.
Esses carioca é terrível. E aí esse cara chegou para mim e disse assim, não vamos citar nome por ética, né? Ele chegou para mim e disse, meu irmão, vamos sair para balada. Ele veio para conhecer a cidade, passar 6 meses, depois vinha a família. E nesse conhecer, quando bebemos a noite toda, tal, né? E eu, assim, meio cismado, né? De oferecer a droga para ele. Eu tinha até então também. Aí eu fiz cismado. E ele disse, vamos, vai para onde? Então vamos dormir lá em casa, dorme lá em casa, tal, amanhã a gente pega uma praia, aquele negócio todo, blora. Quando chegou lá, ele na mesa abriu o pacote e disse, aqui, tu curte isso aqui? Cocaína. Meu Deus. E aí, meu irmão, me afundei mais ainda. Eu tava tentando sair, agora veio esse enviado aí. Me afundei mais ainda com esse cara. O cara Ele parece... falou um pouquinho rápido, foi um enviado, tá bom? Enviado. Esse é o meu viado, né? Enviado do capeta. Enviado do inimigo mesmo. Sempre, olha, irmão, lá vai uma administração, tá? Sempre vai aparecer alguém para querer te puxar para o buraco novamente. Principalmente como o pastor Jacques está falando. Quando ele disse, eu vou mudar, eu vou ter novas condutas, dentro da área que estava ajudando ele a dizer, não, eu faço parte das fileiras do Exército, sou um militar do Exército, represento a pátria, então eu tenho que ser o melhor. Lá dentro, uma ovelha negra convidou ele, um sargento de carreira, e aí ele chegou a esse fundo do poço. Conta, meu pastor. Foi pior, né, agora, né? Porque o cara era 3 vezes mais aviciado que a minha pessoa. Então o cara comia cocaína. Então foi algo assim que... E dentro desse cenário, pastor, a gente também quer ficar para trás, né? Tipo assim, tu dá uma cheirada... Aí você quer outra. Vamos lá. Pronto, é desse modelo aí. Então assim, infelizmente, isso aconteceu e foi pior. Piorei mais ainda. Aí agora eu bebia todo dia. Eu cheirava todo dia. Terminava o expediente. Já ia para... Tinha um clube lá dentro, o HTS, né? Isso. Clube de sargento. Eu tinha muita amizade, eu era cabo, mas eu tinha muita amizade com o sargento. E aí estava lá com eles, tinha acesso, tinha liberdade, com eles mesmo, acompanhado com eles. E aí minha vida foi... Terminava o expediente do quartel. Bebida e droga. No outro dia droga. de ressaca, né? No quartel novo trabalhando. Então foi isso aí um bocado de tempo, sabe? De 2004 aí, uma pegada muito forte, né? Até então, começa assim, eu começo a dizer assim, o trabalhar de Deus, né? Deus começa a trabalhar. Surgiu, pastor Alan, a missão do Haiti, né? No ano 2005. A missão de paz, né? Que na verdade em 2005. 2004 para 2005, Sim. né? A instalação foi em 2004, 2005 começou os primeiros contingentes para realmente pacificar o país, né? Chamado Haiti, né? Que se chama Missão de Paz, porém é só no nome, né? Porque lá era missão real. Era real, né? Era a guerra. Paz. A guerra, né? Porque a cidade, né? O Porto Príncipe, que é no Haiti, estava tomada por traficantes, né? Por guerrilhas. Lá não existia presidente na época, né? Existia a milícia da polícia e os traficantes. Então era uma guerra interna. Estava sendo destruído, o país estava destruído, não tinha ordem, não tinha lei, enfim, o Brasil foi designado para colocar lei, para colocar ordem na casa. E aí surgiu essa missão e eu me inscrevi nessa missão. Acho que todo militar realmente que gosta de ser militar, que eu aprendi a gostar, ele tem um sonho de ir para algo real, né? Uma missão real. Para sair das 4 paredes do aquartelamento. E dizer, não, eu vou fazer o que na missão, né? E aí eu me inscrevi. Oxe, mas eu fui também na missão. Lembrei agora. Oxe, o senhor... Depois eu conto. A conta do senhor. Lembrei agora. O senhor me fez lembrar. Enquanto ele foi, queridos, para a missão no Haiti, eu lembro que tinha um jardim para fazer lá no samba. Eu fui numa missão de buscar os estercos de vaca lá no Alto Mateus. A minha missão foi sair de dentro do quartel para buscar a bosta. Rapaz... O senhor está fazendo só o senhor que é faga na caveira, eu sou também. Faga no jardim. No jardim. E aí, pastor, ao me inscrever, ao me voluntariar, na verdade, isso. Fui passando pelos testes, né? Mas esses testes fazia, tipo, enviava documentação ou... Não, testes práticos, teóricos. Como eu era daquele... João Pessoa e Jabotão do Guararapes, em Pernambuco. Então o senhor viajava? Viajava, né? Que aí uma dessas idas e voltas onde foi, assim, eu posso dizer, uma transformação aconteceu na minha vida, né? E aí, nessas idas e voltas,
nesses testes teóricos e práticos, porque assim, a teoria e prática era aqui em João Pessoa, porque a minha queima era 0833, a queima de saúde, né? Eu teria que saber ministrar medicações, né, intramusculares, endovernose, e a gente aprendeu tudo aqui no trauma, né, de João Pessoa, no hospital mesmo, do Hospital Guarnição. Enfim, com acompanhamento de médicos, pessoas especializadas, né? E nos dando toda a orientação para que a gente viesse estar apto, né, a exercer a função ali no Haiti, o qual tinha sido designado. Mas aí tem a parte operacional que também necessita, porque não quer dizer que você é de saúde e não vai ter confronto com você, você não vai ter que pegar em arma. E aí a gente começou um treinamento operacional ali já Jabotão do Guararapes, em Pernambuco, né? E toda segunda-feira a gente ia para Pernambuco e voltava na sexta-feira, né? Era bem puxado, bem ralado. Dizem, né, que é um dos piores quartéis que existe de infantaria no Brasil, é o 14B MTZ, que é lá, né, onde é bem puxado os treinamentos. E eu estava lá nesse treinamento. E numa certa ocasião, né, um sargento, né, amigo, irmão em Cristo, né, na época eu não tinha nem me atentado que ele era evangélico, ele me fez um convite. Ele disse: Jackson, tá indo com quem para Jabotão do Guararapes? Eu estou indo com o sargento fulano de tal. Ele disse: rapaz, tu tá dando quanto a ele para ir? Na época o sargento, a gente botava de gasolina, R$30, ó, cada um. Enchia o tanque com R$30. E o sargento Denberg disse para mim, olhou para mim e disse assim: olha, Jackson, vamos comigo no meu carro. Meu Deus. Porque aí tu vai só me dar R$10, o meu carro é a gás. E eu logo primeiro que eu disse assim, eu disse: pronto, já vai sobrar 20 para eu cheirar de pó. O pensamento era esse, pastor. Vai sobrar 20 para cheirar de pó, para tomar uma. Eu disse, me animei, eu disse: vamos embora. Mas era o trabalhar de Deus. Aleluia. Deus trabalhando. Quando Deus quer trabalhar na vida do homem, meu irmão, trabalhar na vida do ser humano, ele tem as ferramentas. Glória a Deus. Né? Ele sabe agir, ele sabe trabalhar. Aleluia. E eu estou sentindo de Deus para dizer a você que está em casa, glória Deus está criando uma situação para trabalhar na tua vida. Aleluia. O agir de Deus vai acontecer. Grande santo. Ele vai fazer algo sobrenatural. Espera o agir do Senhor na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, eu senti a presença do Eterno. E aí, meu pastor, o sargento marcou comigo na BR de 5 horas da manhã. E aí eu tô lá na BR de 5 horas da manhã esperando esse sargento. Numa ressaca. Passou o final de semana todo. Cheirando pó e bebendo. Ali, depressivo, porque a infeliz da cocaína dá uma depressão, né? E ali o depressivo. A depressão só sai quando você cheira de novo. Ó, que coisa diabólica. Diabólica. É para você se afundar mesmo, né? Depressivo. E aquele sargento para o carro, entra dentro do carro, ele, um soldado atrás. E a gente puxa para Jabotão do Guararapes, né? Sentido BR-101. E no meio do percurso ele liga o som do carro e começa a tocar hinos, né? Louvores. Que para mim eu chamava de música. Né? Muito diferente. E na minha mente ali eu disse: que eu vim fazer nesse carro? E comecei na mente esculhambar, falar palavras ilícitas, né? E esculhambar, e dizendo: e essas músicas que eu não gosto? E eu era revoltado, eu tinha ódio de crente. Meu Jesus. Eu não gostava nem de passar em frente das igrejas. Muito lindo, pastor. Deus vai fazer na sua vida também, viu? Aleluia, Você que está nos ouvindo, Deus, nos assistindo, Deus vai fazer na sua vida também isso. Eu creio. E aí, meu pastor, quando começou a tocar os hinos ali, e eu ali revoltado, irado mesmo, né? Porque o diabo ele nos traz esse sentimento de ira. Tocou um hino, e esse hino mexeu comigo. Nessa primeira vez que o senhor estava... Na primeira vez. Eu acho que foi outras vezes. Que o senhor... Na primeira vez. Meu Deus. Tocou um hino e o hino dizia assim, um hino de Marcos Sontano, dizia: Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Falou em pai, aí mexe contigo. Aí mexeu comigo. Eita, Jesus. Olha o agir de Deus. Aí dizia: Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Glória, e esse hino foi tocando no meu coração e a lágrima começou a descer, pastor Alain. Eita, dentro do carro eu comecei a chorar, sentindo assim algo diferente na minha vida. Aleluia. Que hoje eu sei que era o agir de Deus. E Deus está agindo na sua vida também, viu? Era o agir de Deus. Deus já agindo, trabalhando, me transformando. Glória. E quando aquele hino parou, eu virei o rosto de lado para o sargento não ver com vergonha, né? Sim, meu Deus. E nem o soldado, lágrima descendo.
E quando aquele hino parou, fiquei com o refrão dele na minha mente, que dizia assim: pois quando tu fala comigo, o fogo se acende. Aleluia. Ficou na minha mente esse refrão, pastor Alan. E chegando no quartel, eu costumo dizer que eu era realmente, sabe, o bichinho de Satanás assim, que ficava cutucando todo mundo assim, sabe, afrontando, sabe, apunhalando, dizendo: ei, vamos embora, e incentivando para o mal. Era a minha pessoa. Existia uma praça em frente do quartel, uma praça que dava acesso a uma estação de trem, que lá era um prostíbulo de noite. Era um ponto de droga, em frente do quartel. E eu chamava todo mundo para ir para lá, eu era incentivado, era o cabeça. O senhor era comissão de frente? Era comissão de frente. E nesse dia a turma, aí, cabo, bora e tal. Eu disse: meu irmão, não vou não. Eita, aleluia. Eu disse: vou não porque eu tô doente. Eu até menti no dia. Eu disse que estava doente, estava tomando antibiótico. E os cabos: mas rapaz, eu disse: não vou não. Mas não era isso. Era o agir de Deus na minha vida. Antibiótico celestial. Era celestial. Deus começou a trabalhar. Aleluia. Né? E não saía da minha mente o refrão dessa música. Meu Deus. O trabalhar de Deus foi tremendo. E ali, quando foi a noite que eu fui dormir, eu fiquei olhando assim para o teto, né? Eu me lembro como se fosse hoje, o alojamento era um pouco baixo, a cobertura. A gente naquelas beliches, né? O senhor dormiu também naquelas beliches. Eu ficava bem perto, quase cheirando o teto. E ali reflão na minha mente. Meu Deus. E querendo, com desejo de escutar de novo aquela música, que para mim era música. Aleluia. Resumindo, chegou a sexta-feira e lá saiu uma escala, pastor Alan. Essa escala dizia quem estava em primeiro, segundo, terceiro lugar dos sargentos para ir para a missão, dos cabos, dos soldados. Existia uma escala. E sempre nessa escala eu estava em 13º, 14º. Eu digo: esse negócio não sai disso não. E só ia os 10 primeiros. Eita, meu Deus, haja aflição. E aí, meu pastor Alan, quando foi na sexta-feira que eu olhei os resultados, meu triste ali, entrei dentro do carro, o sargento: vamos embora, bora. Saiu do Jabotão do Guararape e eu na mente, eu digo: ele vai ligar o som. Ele vai ligar o som, e o cara não ligava o som. E saiu do Jabotão do Guararape e não ligou o som. Entrou ali, na parte ali, já saindo para Recife, não ligou o som. Eu me agoniei, eu disse: como é que eu vou fazer agora? Eu disse: sargento, o senhor não vai ligar o som hoje não, é? Aí ele disse: rapaz, vou ligar o som, é mesmo. Aí ligou o som e começou a tocar os louvores, né? Que para mim era música. E eu fiquei pensando: como é que eu vou dizer a ele agora que eu quero escutar aquela música que fala, né, de pai? Aí eu digo para ele: sargento, aquela música que o senhor botou na vida que fala de pai, o senhor lembra? Ele disse: lembro, vou botar agora. Aí quando botou, meu irmão, o hino começou a tocar de novo, a lágrima começou a descer. O soldado que estava atrás, soldado Leite, olhou para mim e fez: ih, sargento, o cabo tá chorando. A Leite terrível, viu? Quando eu disse isso, o sargento olhou para mim e disse: deu um glória a Deus, eu vou dar aqui para... Deu um microfone, deu um glória a Deus, eu dei um pulo do banco assim, porque esse cara tá doido. Eu não sabia, não entendia o que era isso. Mas a alegria dele de ver que aquele hino estava tocando no meu coração. Glória a Deus. Né? E ali foi chorando o tempo todo. E ele ficou, sabe? Era só botando o hino de novo. Vai furar o CD só não. Mas foi o agir de Deus. Nesse final de semana, quando eu cheguei, todo final de semana eu chegava, ia logo para as baladas, sair, curtir. E quando foi esse final de semana, no sábado, eu fui para uma praia, pedi uma cerveja. A cerveja chegou, comecei a tomar, a cerveja amargava na boca. Eita, glória a Deus. E eu disse pro rapaz: essa cerveja tá ruim. Ele disse: tá não, ele disse: abra outra, abriu outra. Você ia falar o nome que se fala mesmo quando a cerveja não tá boa. Choca. Choca. Isso, olha aí. Tá, quando ele fez, eu disse: era choca. E aí, resumindo, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Mas o diabo, ele é tão sujo, mas tão sujo, que ele colocou na minha mente de não ir mais para a missão. Meu Deus. E eu cheguei pro sargento, liguei para ele. Ele disse: sargento, eu quero falar com o senhor. Ele disse: a gente vai se ver lá no trauma no domingo, que a gente fazia estágio no trauma. Eu disse: então eu falo com o senhor pessoalmente. Eu não queria ir para o estágio não, mas eu vou e falo com o senhor lá. E quando eu cheguei lá no trauma, eu fui dizer ao sargento que eu não ia mais para a missão. Que na segunda-feira eu ia me apresentar no quartel e ia sair porque meu nome só estava lá 13º e 14º. E o sargento olhou para mim com autoridade. Eu tenho certeza, convicção que ali era o próprio Deus falando. E ele botou o dedo na minha cara assim e disse: olha, eu e você, a gente vai para essa missão em nome de Jesus. Você está entendendo? Rapaz, aquele me arrepiava, pastor Lando.
de uma forma tremenda. Eu vi que era o próprio Deus falando comigo. Meu Rei da Glória. E aí eu fiquei assim, né, atônito, né, assustado, olhando para ele assustado, sem entender muito. Eu disse, tá certo, eu vou então. E aí fui. E passei a semana todinha de novo, né? E só na segunda-feira hino de novo. Aí na segunda o hino tocando. O hino tocando também. Agora o hino não mudou, furou o CD. e era CD na época, né? CD era o sucesso na época, né? Era quem tinha, tava de boa. E aí, na segunda-feira, chegando lá, mais uma vez a turma me chamando para tomar uma, para curtir. Eu digo, ainda continuo no antibiótico, ainda tô doente. E ali, quando foi à noite, o sargento disse assim para mim, vamos para um evento que vai ter lá na garagem, no pelotão de transporte. Isso lá. Eu disse, o que é? Isso é um culto que a gente faz entre os militares, se embora. E eu me lembro como se fosse hoje, eu na porta da enfermaria, escondido, olhando para ver se alguém ia me ver saindo com o sargento, com vergonha, porque eu ia sair com crente, né? Eu ia para o culto, né? Com vergonha de querer me falar, com o sargento que era... que é o... Não pode. Era o terror do negócio, era o manda-chuva saindo agora. E aí eu fui para esse evento com o sargento, e ali Deus falou muito ao meu coração, tocou muito no meu coração, e a presença de Deus foi real. E nesse dia de noite eu nunca tinha conversado com Deus, mas eu vi eles conversando com Deus, né, que para nós se chama oração. Isso. E ali eu fiz uma oração com Deus. Eu disse, Deus, se tu é esse Deus mesmo, que o sargento falou, faz com que meu nome ali mude de posição. Me leva para essa missão, porque se tu me levar, eu vou ser crente igual a ele. Meu Deus do céu. Eu vou só resumir, pastor Alan. Quando foi na sexta-feira, meu nome estava em 9º lugar. Eita! Meu Deus. Os testes para ir para o Haiti, o Major Leonardo, que hoje é coronel, ele chegou para mim e disse, para mim não, para toda a tropa, ele disse, olha, só vai quem souber teoria e prática de enfermagem. Porque quem não souber, eu não vou levar, que eu não vou botar minha vida em risco. E posso ser eu que tomo um tiro e vocês não sabem socorrer. E eu tremi na hora porque eu tinha medo, eu tinha medo e tinha trauma de sangue. Eu tinha trauma de sangue, eu passava mal. Eu vou resumir, que eu sei que a hora se avança. E aí teve um teste teórico e prático. Meu Deus. E antes do teste, o sargento olhou para mim e disse, Jackson, tu tá tranquilo? Eu olhei para ele e disse, sargento, como é que tá minhas mãos tremendo, parecia tocando pandeiro. E ele olhou para ele e disse, sargento, eu não tenho condição de fazer esse teste. Ele olhou para mim e disse, olha nos meus olhos. E quando eu olhei ele mais uma vez, ele disse, eu e você, a gente vai para essa missão. Aleluia. Em nome de Jesus. Aí... E a lágrima desse dia desceu. E como menos espera, meu pastor, o meu nome é chamado para fazer o teste da prática. Eu saí do PA no hospital, entrei numa sala que tinha de enfermagem ao lado, entrei e saí, fiz todos os testes e me pergunte como, eu não lembro como foi. Meu Deus do céu, não lembra, sabe que fez e... Não lembro como. Isso é espiritual demais, porque aí... E aí, desse dia para cá, né, aprendi a fazer intramuscular, endovernose, sem tremer, sem ter nervosismo, enfim. O próprio Deus me capacitou. Glória a Jesus. Fui capacitado. Ele faz isso. E aí eu tinha prometido o que a Deus? Que se eu fosse, resumindo, ele. No dia da definição, eu fui um dos primeiros. Meu Jesus. Dentro da minha função, aí para o Haiti. É Deus por isso. E nesse dia, pastor Alan, eu disse, hoje vamos farrar e vamos curtir. Oxente, o senhor disse fez o inverso? Vamos farrar e vamos curtir porque eu quero comemorar. E chamei uns caras, botei dentro de um carro que eu tinha e puxamos para Bahia, para curtir em Bahia. Quando eu vou chegando próximo de Bahia, eu escuto uma voz dizendo, tu lembra o que tu falasse para mim? Eita, aleluia. O Espírito Santo de Deus falando no meu coração. E eu fiquei feito doido. Eu disse, alguém falou comigo aqui? Os caras, não, fala aí não. Eu disse, alguém falou. Vocês falaram comigo, deixa de onda, vocês falaram comigo. Os caras, não. E daqui a pouco vem a voz mais uma vez e disse, você vai para esse lugar, tu lembra o que tu falasse para mim? Meu Deus. E aí eu senti que era o Espírito Santo de Deus falando comigo. Aleluia. Eu desci do carro, eu disse, para esse carro agora, desci do carro, se vocês podem ir. Que eu vou voltar. Eu não vou mais. Meu Deus do céu. E na semana seguinte,
Eu levantei minha mão para o Senhor Jesus. Aleluia, glória, meu Deus. E aí a vida do homem, o senhor sabe, é transformada. Mudou o cenário. Porque Deus, ele faz isso. E Deus, ele quer mudar a tua vida também. Glória a Deus. Você que está em casa nos assistindo, Deus, ele quer transformar a sua vida. Ele quer te tirar do lamaçal de pecado, um charco de lodo, te colocar em lugares de príncipe, de princesa. É só você tomar uma decisão na sua vida. É você dizer, eu quero. Porque Deus, ele está pronto para fazer. Amém, meu pastor Alan? Meu Deus do céu, aí mudou esse cenário, hein? O cenário muda, a vida muda, né? Queridos, com essa fala do pastor Jackson, a gente vai puxar agora o jornalzinho Tá aí lascado Satanás. Roda aí ele. E na manchete de hoje, pastor passa a semana todinha pregando que se você, homem, tiver traindo sua esposa, o pombo vai cagar na sua cabeça. E você, mulher, fica olhando para ver se vai cagar mesmo. Na semana seguinte, depois disso, o carro do pastor aparece todo cagado. Mas não era do pombo não, viu? Era das galinhas. Tá aí lascado, Satanás. Tá aí lascado, Satanás. O Harry teve um encontro com o Rei da Glória e hoje é pastor de ovelhas, aleluia. Glória a Deus. Antes comandava uma galera, agora comanda um comboio de ovelha, um rebanho, dizendo vamos todo mundo pro céu. Pastor Jacos, que coisa incrível, e Deus lhe levou pro Haiti. Deus me levou pro Haiti, meu pastor, e ali eu pude Como é que perceber. foi, porque o senhor foi para um cenário de guerra, mas com coração em paz. Transformado. E a gente vê, mais uma vez, o agir de Deus, né? E eu costumo dizer que ali é onde Deus confirmou meu chamado pastoral, né? No próprio Haiti. Existia um cidadão, que não vamos dizer nome por ética, né? Okay. Que eu creio que esse podcast vai avançar aí o Brasil todo. E tem muitos militares, né, que pode estar escutando, vendo esse podcast, e não é ético eu falar. Existia um cidadão que ele estava um certo dia querendo se matar na base, né, com a pistola na cabeça, revoltado porque tinha sido traído pela esposa, enfim, um cenário horrível, né, e todo mundo tentando se aproximar dele, tentando chegar perto dele para aconselhar, ele não queria conversa com ninguém. E quando eu fui descendo para ir, tinha um local que a gente fazia nossos cultos, na verdade era cultos, era uma tenda econômica, né? Tinha cultos católicos, né? Missas e cultos, né? E aí eu fui descendo para essa tenda e vi aquele cenário, né? Horrível, e eu me dirigi a ele, né? Chamando o nome dele, e perguntei se eu podia me aproximar. Depois de muitas pessoas, né? Tentar. E ele disse, pode, meu irmão, pode vir. E eu fui até ele, ele me explicou o que foi, o que tinha acontecido, eu falei com ele, conversei, aconselhei, né? Ele era afastado do evangelho. Eita. E chamei ele para a tenda evangélica, a gente chamava tenda evangélica, ele não quis ir. Eu disse, meu irmão, mas não faça isso não, porque Deus te ama. E comecei a pregar na época para ele, falar do amor de Cristo, que ele já conhecia. Até ele dizia, não, eu já conheço. Mas eu disse, olha, eu vou ter que ir para a tenda, que eu tenho compromisso, mas eu vou estar orando pela tua vida. E eu fui para a tenda, pastor, nesse dia, e me ajoelhei, né, na presença do Senhor e comecei a orar por ele, né? Comecei a orar pela vida dele, por tudo que estava acontecendo, que Deus leve livramento a ele. Fiquei umas meia hora orando por aquele homem. Só intercedendo. E quando me espera, Deus disse, olha para trás. E quando eu olhei... Eita, aleluia, a resposta a porta ia se abrindo. Aleluia. E aquele homem entrando com a Bíblia embaixo do braço. Ô, Espírito Santo. De calça arrumada e tomado banho. E nesse dia, ele se voltou para Jesus. E Deus dizia assim para mim, está aí o teu chamado. Glória a Deus. Né? Então assim, a gente vê o agir de Deus. E na mesma missão, em outra ocasião, não tem como se emocionar, né, pastor? Isso é em outra ocasião, dentro da missão mesmo, né, também, teve um rapaz que ele ficou com um distúrbio mental lá, né? E tanta pressão que é lá e muita coisa horrível, e ele ficou com distúrbio mental querendo voltar, querendo abandonar a missão. Ele ficava atado na enfermaria, tomando remédio controlado para dormir, enfim, era um cenário horrível, né?
E na época lá não tinha pastores lá na tenda, mas tinha presbíteros, tinha evangelistas, diáconos. E esses homens que estavam à frente da obra lá, querendo, né, falar com ele, até iam lá, falavam com ele, mas ele se revoltava, gritava, mandava sair, expulsava as pessoas da enfermaria. E um dia eu ia descendo, não, eu ia subindo, na verdade, a escada para ir para o meu apartamento, que a gente ficou no alojamento, que era uma antiga universidade abandonada. A gente ia subindo e Deus disse, desce e vai lá falar com ele. Eu no meu coração disse, mas Senhor, todo mundo já foi lá, os presbíteros, os diáconos, que sabe da palavra, que capacitado que eu era recém-convertido, tinha 3 meses de convertido. Meu Deus do céu. E Deus disse, vai. Interessante que eu esqueci de dizer isso, que quando eu saí daqui, na igreja, né, o qual eu faço parte até hoje no ministério, do pastor Severino, né, lá em Água Fria Bancários, eu fui para um culto, e antes de eu viajar, as irmãs disseram, guarda esse versículo para a tua meditação, e eu anotando, guarda esse livro, e eu comecei a anotar os versículos, e esses versículos é que eu meditava todos os dias, e esses versículos que eu usei para pregar para eles. Aleluia. Né? A munição que lhe entregaram no Brasil. Foi, munição que eu levei. E dentro dessa enfermaria eu cheguei, pedi permissão, ele deixou, e eu comecei a falar esses versículos. Comecei a falar coisas que Deus colocou na minha boca ali para falar com ele. E quando eu terminei de falar, ele não dava um pio, ele ficava só quietinho, olhando para minha cara, olhando para o meu rosto assim, sério, e eu falando, e naquela tensão, né, dele se revoltar. E quando eu terminei de falar, a lágrima dele desceu. Eita, e ele disse, meu irmão, Deus te usou para mim. Chama o capitão que eu quero terminar minha missão. Eita, meu Deus do céu. E mais uma vez ele disse, olha, o chamado que eu tenho contigo. Então na sua vida tudo foi acelerado, né? Deus acelerou todos os processos. Foi. Enquanto o diabo acelerou... Com um ano, meu pastor, com um ano eu já estava auxiliando uma igreja do Valentina. Né, auxiliando lá a pastora Ana, né, na obra do Valentina, né? Assim, o agir de Deus foi muito lindo, né? O agir de Deus foi muito lindo. Trabalhar de Deus. Pastor Jackson, a gente está aqui nesse momento, mas para poder ter o ReviverCast, a gente tem pessoas que são os colaboradores, são aqueles que acreditam no projeto, acreditam no ReviverCast, acreditam na nossa vida, né? Então, nesse momento, a gente vai estar passando alguns dos nossos colaboradores. I remember when I lost my mind. There is some place and about that place. Even the emotions and an echo. There's so much space. And you there, we don't care. There is Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias e você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. Temos aqui, NL Salgados, o sabor da sua festa. Salgado perfeito para poder trazer para sua festa. O senhor cadernista já comi dele, velho, top. Temos também a Ciclo Bike, tá? Para quem tá querendo estar em forma, nosso irmão Dinho lá no Alto do Mateus. Impacto Soluções Contábeis do nosso querido amigo Vinícius, um homem com um coração incrível, né? Temos também Impacto Comunicação e Marketing, que é onde nós fazemos aqui o ReviverCast, tá bom? Benção. Então,
tá para vocês aí, todos esses nossos colaboradores. Ajuda eles. Se precisar de algum serviço, entre em contato, que eles têm o melhor para a sua vida e para a sua disponibilidade diante do que você precisa, tá bom? Deus abençoe cada um dos colaboradores. Impacto, Soluções Contábeis, tá? Então, meu pastor Jackson, diante dessa situação, a gente está chegando já ao fim dessa sua primeira participação. Eu não quero parar com o senhor nessa daqui, não. A gente é grande ainda. A gente tem muito conteúdo. Reduzimos aqui, né? Reduzimos. Diante do que a gente tem para o nosso RevVcast, a gente sempre tem esse compromisso com toda a equipe, né, de trabalho, toda a equipe que está aqui nos bastidores e também com você, para poder ser um momento de 1 hora, né, produtivo, 1h10, que você tenha esse conteúdo, né? Tivemos aqui a oportunidade de ouvir uma parte do testemunho do pastor Jackson Evangelista, um homem de Deus, uma referência, e vocês viram que até no meu testemunho eu trouxe uma referência dele, porque foi uma família que me ajudou muito. Então a gente vai ter outro bate-papo com o pastor Jackson, tá? Mas de antemão quero render graças ao Senhor pela sua vida, porque o Senhor, além de um amigo, é uma referência, e além de uma referência, o Senhor é um homem de Deus. E não é para todo mundo que eu falo isso, pastor Jackson, porque o Senhor é um homem de Deus na sua família, no seu trabalho, aonde o Senhor pisa a planta do seu pé. Eu tenho o Senhor como referência e eu me sinto honrado em o Senhor Deus ter apresentado uma pessoa tão maravilhosa feito o Senhor. Considerações finais para a gente encerrar, meu pastor. Toda a honra e toda a glória, meu pastor, não é para Deus, né? Sabemos que é Deus que faz tudo, é Deus que nos move, né? E o Senhor eu tenho como irmão, o senhor sabe disso, né? Eu tenho o Senhor como irmão, amigo, o qual eu admiro, também tenho respeito. Agradeço pelas palavras que o Senhor, né, externou a meu respeito, mas o Senhor é irmão de verdade, irmão ao qual eu não tive a figura masculina, mas Deus nos proporciona, né, nos proporciona esse encontro que foi, né, dentro do exército, né? Em outra oportunidade a gente vai falar, em outro testemunho, e vem perdurando até hoje, né? Esse momento que a gente tem aqui é só de agradecer. Glória. Agradeço ao Senhor, agradeço a todos, né, que fazem aqui a produção, por ter me recebido aqui de maneira especial, e a palavra é gratidão. Gratidão. Maravilha. A Deus e ao Senhor. Glória a Deus, querido. Então aí, o 11º episódio do RevVcast vai ao fim. Recebe as bênçãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as mais ricas e doces consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a tua família. Quem crê e concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe.